quero ler para você aqui alguns versículos de Apocalipse. Vou começar aqui a partir do Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Preste atenção, pessoal. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Preste atenção nos detalhes. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a você, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Olha a descrição de Jesus aqui. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra, não porque ele cometeu um crime, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, no domingo, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. Olha só o detalhe, pessoal. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como do som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, 7 estrelas, guarda isso, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 igrejas que você viu em minha mão, 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros. As 7 estrelas, aqui a resposta. As 7 estrelas são 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então eu li tudo isso para você, para mostrar que o Senhor sempre manda a palavra. Nós vamos ler aqui, eu vou ler uma parte de cada igreja, para você ver quais eram os problemas dessas igrejas, que veio dos 7 pastores, das 7 lideranças dessas igrejas. Ou seja, ele faz toda uma apresentação de quem é Jesus. E ele fala, escreva uma carta para todos eles. Ou seja, a palavra sempre vem, eu nunca vou poder dizer que eu não sabia, eu não conhecia, eu não tive a oportunidade. O Senhor parou tudo, veio em sonho, em visão para o João,
E ele escreveu para todas aquelas igrejas. Vamos começar aqui, pela de Éfeso. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Olha o detalhe. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que era? 7 estrelas e 7 candelabros. Ou seja, eu vou tirar o candelabro de você, eu vou tirar a igreja de você. Porque você perdeu. Então, aqui o problema dessa igreja, o problema dessa liderança é que este pastor havia perdido o primeiro amor. E por causa dele ter perdido o primeiro amor, a igreja também perdeu o primeiro amor. Então, o que nós estamos falando? Da influência, da liderança. Então, se o líder é imoral, a igreja se torna imoral. Se o líder não respeita a palavra, a igreja também não respeitará a palavra. Se o líder está morto, o povo está morto. Se o líder perdeu o primeiro amor, a igreja perdeu o primeiro amor também. Aqui em 2:8, de Esmirna, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então ele fala de todas, Esmirna, Pérgamo, no 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No entanto, 14, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Tiatira, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. No 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Veja aqui, o líder dessa igreja tolerava algo muito sério que conduzia as pessoas a uma imoralidade. O outro aos ensinos do engano, os ensinos de Balaão. Aqui no 3, o de Sardes. Escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, veja, que essa igreja aqui, por exemplo, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando você olha para a sua vida, será que você tem fama de estar vivo? Será que você parece que está vivo? Ou está morto? Essa talvez seja uma das de umas constatações mais importantes que nós precisamos fazer. Às vezes a gente acha que está vivo. Tem lugares, pessoal, que tem muitos eventos, tem muita música, tem muito network, mas o que traz vida é a palavra.
Às vezes eu estou preocupado com muitas coisas. Parece que está vivo, parece que tem muitos assuntos, parece que tem muito movimento, muita música, muita coisa acontecendo, mas está morto. Aí a gente tem que trazer para nós. Nós temos o aspecto, nós temos o engano de que talvez estamos vivos, mas talvez estejamos mortos já. Muitos, infelizmente, se contentaram. A vida é assim, a minha fé é assim. Eu busco a igreja desse jeito, eu oro quando dá, eu faço como dá, eu faço as coisas de qualquer jeito. Estão mortos. Nós vemos muitas pessoas, infelizmente, aceitando isso. Eu estou morto, eu estou aceitando isso. Eu estou aceitando perder o primeiro amor. Eu estou aceitando os ensinos do engano. Não tem um monte de gente aí que vive buscando ensinos de Jezabel, ensinos de Balaão, tentando adaptar a igreja, o estilo de vida dela para a palavra. Tem um monte de líder que faz isso, que a vida está toda bagunçada, e ele ensina que Deus entende, que Deus perdoa, que Deus é isso, Deus é aquilo, totalmente diferente da palavra. Estão mortos. O que deixa vivo uma igreja é uma igreja que acredita na palavra. Porque uma igreja que acredita na palavra, o que ela vai ter? Ela vai ter testemunhos, ela vai ter restauração, ela vai ter cura, ela vai ter portas abertas, ela vai ter crescimento, ela vai ter vitória. Então uma igreja que acredita na palavra, é essa igreja que está viva. Do contrário, ela está morta. Ela não tem força para orar, ela não tem testemunhos, ela não vive milagres, ela não vive uma vida plena. Por quê? Porque não está sendo dirigida pela palavra. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Está lá, mas perdeu o primeiro amor. Está lá, mas está morta. Está fazendo, está realizando coisas, mas sem resultado nenhum.